Câmara de Vereadores de Niterói realizou nesta segunda-feira, dia 18, audiência pública para discutir a qualidade dos serviços prestados pela concessionária CCR Barcas, na travessia Rio-Niterói, e o reajuste das tarifas dos serviços em 6,6%, elevando a tarifa de R$ 4,50 para R$ 4,80. A audiência foi requerida pelos vereadores Leonardo Giordano, do PT, e Henrique Vieira, do PSOL, e foi aprovada por unanimidade pelos demais vereadores. Eu acredito que essa cultura que amplia o canal de participação popular é algo que precisa ser construído no governo, na prática política do nosso país. Comunico a Vossa Senhoria que este Legislativo aprovou, na reunião ordinária do dia 20 de fevereiro do corrente ano, a proposição sob forma de moção de repúdio número 02 de 2013. Participaram da audiência o presidente da CCR Barcas, Márcio Roberto Moraes e Silva. Acho que primeiro é preciso lembrar que nós estamos falando de 8 meses que a CCR assumiu essa companhia. Aqui muito já se disse desse modal, de coisas que aconteceram lá atrás, podemos conversar, podemos discutir, mas talvez não tenhamos aí tanta informação a respeito disso. Rafael Costa, do movimento Sou Niterói. Nossa campanha começou a perceber que a questão não é apenas o aumento. Na verdade, muitos dos usuários estão até dispostos a pagar 30 centavos a mais. A questão é o 30 centavos que eles vão ter que pagar a mais. Ou, na verdade, 60 centavos, porque normalmente quem vai e volta. Mas o principal não é isso. O principal é o descaso e a situação, é o serviço que é prestado pela CCR Barcas a esses usuários. Doutor Erval Barros de Souza. A partir do governo Fernando Henrique Cardoso e Marcelo Alencar aqui no estado do Rio de Janeiro, trouxe efetivamente uma nova realidade para a gestão no setor de transporte. Agravado com isso, uma situação de total ausência de investimento ao longo de mais de 50 anos, desde a época que o Rio de Janeiro sofreu a primeira intervenção, que foi a transferência da capital da República para Brasília, e depois as consequências da fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Celso Sá, do Fórum da Mobilidade Urbana. Você está admitindo um funcionário. Esse funcionário vai trabalhar no centro do Rio, no escritório seu de advocacia no centro do Rio. Tem um que mora em Niterói, no centro de Niterói, e tem outro que mora em Bom Sucesso. Qual que você vai colocar? Você tem duas opções. Um vai pagar R$ 2,75, o outro vai pagar R$ 4,80. Qual que tu leva? Você vai ficar com o de Bom Sucesso. Por que você vai pagar uma passagem mais cara para um trabalhador? Ainda tem essa, o trabalhador de Niterói começa a ser discriminado. E o deputado estadual Gilberto Palmares, do PT. Por exemplo, a Barca da Madrugada estava no contrato, a só olhar a tabela do horário, claramente é um modal que, com especificidade de acordo com cada horário, o espaçamento entre uma viagem e outra é maior, mas previa o funcionamento das barcas 24 horas por dia. O que fez o governo do estado? Permitiu que a concessionária acabasse com a barca de meia-noite às 5 da madrugada. Teve um período em que está por lá, aquele troço ridículo, que botaram uma linha de ônibus fazendo percurso como se Barcas S.A. fosse uma concessionária que pudesse também operar um outro modal. Perderam na justiça a própria Getran, pelo menos no momento inicial, não assinou embaixo com o fim da Barca de Madrugada, ele rasgou o contrato e fez um aditivo. O vereador Leonardo Giordano, do PT, entregou uma moção de repúdio de sua autoria, aprovada pela Câmara, a CCR Barcas. Não correspondem ao salário dos trabalhadores, além de não serem notadas pelos seus usuários mudanças efetivas e melhora no atendimento. Além do descumprimento do contrato, do não funcionamento das barcas no período de madrugada e da inexistência do terminal em São Gonçalo. O presidente da CCR Barcas apresentou os projetos de melhoria para a estação Araribóia, a ampliação do número de embarcações, razões para a solicitação do aumento de tarifas. Aqui nós estamos falando de uma área total das duas salas de embarque de 8.000
para 8 mil pessoas. E aqui a gente pode ver que as catracas estão no meio das estações. De 14 a gente passa para 48 catracas. Esse ambiente vai ser todo com ar-condicionado. Essas duas embarcações que vieram de Hong Kong já estão operando. Aqui as embarcações já adaptadas, reforma e ampliação da estação da Goiânia, climatização de charitos, falamos disso, recuperação da estrutura e reforma das estações de Paquetá e da Divisão Sul, que também precisam ser revitalizadas, revitalização do estaleiro, tem feito um trabalho importante de revitalização. A audiência terminou com depoimentos e reclamações de moradores da cidade. Ela coloca a reforma estrutural como se fosse um benefício para a população, mas na verdade isso foi um termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público no ano passado. Então, se a CCR não fizesse isso, essa reforma estrutural, na parte que coloca lá para o desembarque dos passageiros, ela tomaria multa e seria levada adiante nesse processo do Ministério. E assim, a Câmara de Vereadores de Niterói cumpriu seu papel de fiscalizar e defender os direitos da população, trazendo o debate, apresentando soluções e exercitando a democracia e a cidadania. Não se esqueça de acompanhar nossas sessões plenárias ao vivo, de terça a quinta-feira, às 17 horas, na nossa página www.câmaraniterói.rj.gov.br e de segunda a sexta-feira, às 22 horas, no canal 3 da TV a cabo, SIM.